Amados irmãos, amadas irmãs, caminhar nessa estrada que é Jesus requer que tenhamos sabedoria. Que em muitos momentos devemos calar, como Maria era a mulher do silêncio, e um homem de silêncio e providência como São José. Fica a lição para nós da Sagrada Família. Amém. E em nome desse Deus que nos presenteou com a Sagrada Família, é que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje vamos iniciar o capítulo 19 do tema Descobrir, que o Frei Darley Zanon está dando a gente de presente, simplesmente José. E diz assim, narrado por São José, diz assim: nossa estadia em Tanis foi muito breve, o tempo necessário para alcançar o porto e ali procurar por um barqueiro indicado por Aió. Disse-me que morava perto do porto, mas que certamente o encontraríamos no mercado do peixe. Passava ali os dias em que não estava navegando. Navegamos o dia todo, somente a fim da tarde avistamos Heliópolis ao longe. Era tão imponente quanto Tanis, ao menos assim nos pareceu, vendo a partir do Nilo, uma cidade bela movimentada. Seu porto não era tão grande quanto o de Tanis. Na verdade, o lugar era mais conhecido pelo aspecto religioso do que comercial. Heliópolis significa cidade do sol, é a cidade do Deus Sol, disse Simba. A descrição da cidade por Simba era tão cheia de imagens e minuciosidades que quando entramos em Unu, já nos sentimos familiarizados em tudo. Ele nos deixou no porto, indicando-nos a direção da sinagoga. Não são muitos judeus na cidade, mas no bairro ao redor da sinagoga vocês podem obter mais informações. Procure pelo carpinteiro local, sujeito muito generoso. Eu o conheço muito bem. Diversas vezes ele me ajudou a restaurar este pequeno barco. Chamava-se Jonathan. Jonathan era paciente e detalhista, ótimo sinal. Poderia dizer de imediato que era uma pessoa justa de boa índole, que dava grande valor à família e aos amigos. Ao mencionar que Simba nos havia indicado seu nome, comprovamos todas essas virtudes. Não revelamos o motivo da nossa passagem pela cidade. Era prudente evitar qualquer comentário sobre a nossa fuga de Belém, mesmo se a notícia da perseguição de Herodes ainda não tivesse chegado até ali. Nosso anfitrião era da tribo de Efraim, e nos dias a seguir nos descreveria toda a saga da sua família, que deixou Israel há muitos anos, também em busca de novas oportunidades. Jonathan estava já bem estabelecido em Unu e não teve problema em nos hospedar por uns dias. E Unu, ou Heliópolis, como preferir, é enorme, maior do que Jerusalém. Entretanto, ao contrário da cidade santa, não tem um templo principal e único. Ali multiplicava-se pequenos santuários dedicados aos mais variados deuses. Bem, eles chamam deuses aqueles seres que nós sabemos que não são apenas ídolos, criações humanas, simples imagens feitas de barro, lenho ou metal. Obviamente, respeitamos a fé deles, mas não fomos de modo algum influenciados por tais idolatrias. Naquela tarde, um dos sacerdotes nos parou, convidando-nos unirmos ao culto. Somos judeus e professamos a fé no Deus único, dissemos. Entre apenas para conhecer nosso templo e acompanhar nosso culto. Quem sabe vocês mudem de opinião, insistiu o sacerdote. Jesus tinha menos de 1 ano de vida, observava-nos com curiosidade e atenção. Estranhamente não sorria como de costume. Ao dado momento, o sacerdote quis tocar em Jesus. Assim que sua mão pousou sobre o menino, percebemos uma forte reação, como se ele fosse iluminado por uma visão. Começou a tremer e caiu de joelhos. No mesmo instante, ouvimos grande estrondo no templo, seguido de gritos. Eram as imagens da deusa que havia caído por terra, despedaçando-se por completo. O sacerdote ajoelhou-se, então disse: escute,
Egito, o Senhor é um só é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Naquele momento, diante da agitação e com medo do que se seguiria, continuamos nosso percurso rumo à sinagoga. Só mais tarde instruímos que aquilo era já manifestação da identidade do menino. Enquanto Maria e eu nos surpreendimos com tanta novidade, para Jesus tudo aquilo parecia natural. Sorria a todos que se aproximavam para entretê-lo. Buscava tocar o que podia, como quem tentando sentir a textura, a energia, a vibração de cada objeto, vestido ou pessoa. Entretanto, havia algo em especial que fascinava o menino. Os gatos. Eram tantos os gatos no Egito, Jesus adorava brincar com os pequenos felinos. E eles eram particularmente atraídos pelo nosso filho. Entravam em casa, subiam no seu berço, rodeavam-no, deitavam-no no seu lado. Que belo era ver a delicadeza dos gatos quando se aproximavam de Jesus. Nesses parágrafos de hoje, José nos ensina muitas coisas, né? A firmeza da nossa crença. Por mais que sejamos convidados a estar em outras crenças, né? Devemos servir ao único Deus. O Evangelho nos diz que ninguém pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. E o Deus é único, é nosso Pai misericordioso. Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Javé. Né? O Deus que se faz homem para poder se entregar, para resgatar os seus. Se deu na morte de cruz, de crucificação, uma das mortes mais violentas, para nos salvar, para fazer a redenção. E ele, enquanto menino Deus, como diz José, na sua simplicidade, mas ao tocar como menino, tocar no menino, ou tocar no Jesus que já pregava o reino de Deus mais na frente, como a mulher hemorrágica, né? Como tantos tocaram, sai em virtude de Jesus. Mesmo o bebê, o sacerdote, ao tocar em Jesus, tem a visão que o Deus é um só. E a força dessa visão é tão forte que a imagem da falsa deusa cai e se quebra, se esfacela, e o sacerdote proclama um só Deus para o povo do Egito. Assim sejamos nós, diante das falsas crenças, preguemos esse Deus que é amor, que é misericórdia e que enche os nossos corações para podermos transbordar o amor de Deus. Amém. Que a bênção desse Deus venha sobre todos nós. Ele que é pleno, Ele que é onisciente, Ele que é onipresente e onipotente. O mal jamais vencerá o bem, porque Deus é o Todo-Poderoso. E a bênção dele venha sobre nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aqui termina mais um dia com simplesmente José. E colocamos todos vocês e nós também nas orações. Deixe seus comentários e vamos rezar por todos. Amém.